A paz do Senhor, queridos irmãos. Agora nós vamos ao nosso terceiro tópico, requisitos necessários para evangelizar. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, que o ganhador de almas, ele precisa ter experiência, a experiência da salvação, Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 12, a palavra do Senhor, ela nos diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo de número 12, diz: Por esta razão sofre também estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, Então, o crente, meus irmãos, ele precisa ter, convicção da sua salvação, Aqui o autor diz: se o crente não tem convicção da plena, convicção plena de sua própria salvação, como poderá convencer outros, Então, é preciso que nós tenhamos convicção da nossa salvação, Eu tenho convicção de que sou um salvo, não pelos meus próprios méritos, não pela minha bondade, As pessoas às vezes nós conversamos às vezes com pessoas que dizem: não, mas esse negócio de salvação, isso é uma coisa muito difícil. Não, não é difícil. Não é difícil, porque nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Paulo diz no capítulo 2, verso 8, que é pela graça que somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, Isso não vem de vós, ele diz. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Não vem das obras para que ninguém se glorie, No versículo 9 diz isso. Aí no versículo 10 diz: porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, Então, ser bom, fazer coisas boas, não é sinônimo, não é sinônimo de ser um salvo. Isso é obrigação nossa, Agora, se somos salvos, devemos procurar ser bons, porque Jesus, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus era bom, Então, o crente deve buscar imitar a Cristo, Porque ele é bom, Ele é amor, e nós devemos amar, devemos procurar ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o primeiro tópico, o primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim: ler e estudar a Bíblia diariamente, Aí a palavra do Senhor está dizendo: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. É muito importante, queridos, que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus, para não sermos envergonhados, para darmos razão da nossa salvação. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que chegar nos cantos e se alguém quiser debater. Não, eu por exemplo, eu não gosto de debate. Se a pessoa não crê, às vezes a Bíblia diz que não adianta você lançar pérolas aos porcos. Ou seja, você pregar para quem não quer realmente ser salvo, para quem não quer realmente aprender, mas só quer discutir, debater, Então não adianta. Às vezes não é interessante.
né? Eu não estou dizendo aqui que você não tem que falar da razão da sua salvação, né? Falar do amor de Deus. Devemos falar sim, mas há certos momentos que não vale a pena, né? E o crente precisa ter esse discernimento, né? Diz assim: então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus, né? Capítulo 8, verso 35 do livro de Atos dos Apóstolos. Essa palavra ela nos fala sobre o eunuco, alto funcionário, né, do reino de Candace, né, etíope. E esse homem estava lendo as escrituras, estava lendo e falando sobre, nessa escritura ele lia 53 de Isaías, né, que falava sobre Jesus, né, que ele foi levado, né, como cordeiro mudo perante seus tosqueadores, né, essa passagem bíblica que está falando lá. E Filipe, sendo levado pelo Espírito de Deus ao deserto, né, estava ele pregando em Samaria, muitas coisas estavam acontecendo lá, milagres, salvação, né, coisas tremendas, mas Deus leva Filipe agora para o deserto para pregar para um etíope, né, para um etíope. E ele anuncia, né, ele anuncia, abre a boca, começando na escritura, ele anuncia Jesus. Então é importante que nós tenhamos o conhecimento para anunciar Jesus, né? Para falar do amor de Deus, do plano, do projeto de Deus, o projeto de salvação que Deus tem para cada ser humano, né? É preciso que o crente, né, que desejam ganhar almas para Cristo, estudem sistematicamente, metódica e perseverantemente a Bíblia. Aquilo que a eloquência, o argumento e a persuasão humana não pode fazer, a palavra de Deus o faz quando apresentado sob unção do Espírito Santo, né? Então é preciso que o crente ele tenha conhecimento das Escrituras. É preciso que ele tenha intimidade com Deus. Aleluia. Para que assim ele possa ser usado, né? Deus use ele, use você, me use, para que possamos assim sermos instrumentalizados, né? Sermos canais de Deus, para que pessoas venham a Cristo. Nós pregamos e o Espírito de Deus, né, que diz a palavra do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo quem faz essa obra. A minha obrigação é pregar a palavra de Deus, mas pregar com conhecimento, buscar se esforçar, né? Porque o resto quem faz é Deus. Segundo item, subtópico, né? Ter ardente amor pelas almas perdidas, né? O evangelismo da igreja primitiva era caracterizado pelo esforço constante dos crentes, né? Constante dos crentes no cumprimento do ID de Jesus. Nem as proibições, nem as prisões, nem as ameaças de morte puderam deter aqueles irmãos que, inflamados pelo poder de Deus e pelo amor às almas perdidas, em nada tiveram suas vidas por preciosa, contanto que pudessem cumprir com alegria a sublime missão que lhes fora dada pelo Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, é preciso que tenhamos amor pelas almas. Essa obra só se faz por amor. Não se faz por dinheiro. Não, não é dinheiro. Não tem dinheiro que pague, né? Você sair da sua família, do meio da sua parentela, você deixar o seu conforto, deixar tudo para ir
buscar para ir pregar o evangelho. Não, isso é o amor de Deus que nos leva a fazer isso, que levou a igreja primitiva a fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Constrangidos pelo amor de Cristo, eles não podiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. Se quisermos lograr êxito no evangelismo em nossos dias, o exemplo dos nossos irmãos no início do cristianismo, devemos pedir ao Senhor que nos encha o coração de amor pelos perdidos. Louvado seja Deus. Se você não tiver amor, você desiste. Se você não tiver amor, você para. Se você não tiver amor, você não serve a Deus. Viu? É preciso ter amor. É preciso estar disposto a sofrer pelo amor a Deus e às almas, né? Porque muitas vezes até lhe acusam, lhe dizem coisas que não convêm sobre a sua pessoa. Pessoas muitas vezes chama você de ladrão, chama você de palavras duras que machucam, né? E muitas vezes até no meio do povo de Deus existe, né, a falta de amor, né, a falta de compreensão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar cheios desse amor para que não venhamos desistir, mas que possamos, para que assim dermos continuidade à obra de Deus. A palavra do Senhor diz que quem milita não se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus foi quem te alistou, foi quem te chamou para essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele quem alistou você, não foi o homem. Então, olhe para Jesus, né? Olhe para o alvo que é Cristo. Paulo dizia lá em Filipenses, ele diz assim: não olhando para as coisas que para trás ficam, mas avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o nosso alvo é Cristo. Nós devemos nos preocupar em agradar a Ele. Jamais você vai conseguir agradar os homens. Se você estiver nessa obra para agradar homens, então eu quero dizer que você está com o seu alvo está errado, porque o seu alvo deve ser agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque se você estiver para agradar a Deus, então você não vai se embaraçar. Amém, meu querido? Assim se expressou um grande servo de Deus chamado Brainert, né? Acho que é essa a pronúncia. Não me importava onde ou como vivia, nem as experiências duras que passava, se isto me levava a ganhar almas para Cristo. Enquanto dormia, era este o meu sonho. E quando acordava, o meu primeiro pensamento neste grande trabalho estava. Sem dúvida alguma, a força que move o evangelismo é a compaixão. Sem ela, o evangelho do evangelista se torna frio, rotineiro e secularizado. Louvado seja o nome do Senhor. É o amor às almas. É o foco. Nós temos que estar focados na obra de Deus. Não podemos tirar o nosso foco para que não se torne uma obra rotineira e secularizada. Amém, queridos? Terceiro tópico: ter vida santa separada para Deus. Lava-me
completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Salmo 51, versículo 2 e 13, né? Muitos crentes trabalham à toa, trabalham a toda força e não há frutos. Qual é a razão? O pecado é um impedimento à conversão dos pecadores. Se estivermos em pecado, se não estivermos em comunhão com Deus, se estivermos nos descuidando da leitura da Bíblia, da oração, fatalmente teremos o coração de pedra e nosso trabalho não frutificará. Meus queridos, é importante que o crente, que o homem de Deus, a mulher de Deus, tenha uma vida separada, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura bíblica, né, voltada, né, focada nas coisas do alto, nas coisas de Deus, né? Porque sendo assim, Deus vai prosperar o teu caminho, Deus vai abençoar a obra dele, Deus vai prosperar, ele vai fazer com que você prospere, seja frutífero, seja abençoado, o trabalho dele seja bênção nas tuas mãos. Aonde você colocar a mão, Deus vai prosperar e Deus vai abençoar. Eu me lembro muito bem de um salmo, o primeiro. Aquele salmo, ele fala tudo isso aqui que nós temos falado aqui nessa leitura. Quando diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí você vai ver a prosperidade, né, do homem focado, do homem dedicado, do homem obediente, do homem separado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, antes será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, né? Dá o fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará, né? Então a prosperidade está na comunhão do homem de Deus e da mulher de Deus, que se dedicam à obra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quarto tópico, subtópico, diz aprender com o Mestre Jesus, né? João, capítulo 4, do versículo 1 ao 30, né? E acompanhe os passos do nosso amoroso Salvador, evangelizando a mulher samaritana, né? Evangelizando a mulher samaritana. Aqui, Jesus aproveitou a oportunidade. Embora cansado e faminto, ele pregou, ele teve amor e espírito de sacrifício. Tudo por uma alma perdida. Ele esperou o momento de estar a sós com a mulher. Ele não se importou com os preconceitos raciais, sociais, religiosos, né? Religiosos, não. Ele não se preocupou com isso. E entrou logo no assunto da necessidade espiritual da mulher. Não se afastou do assunto da salvação e nem se desviou de seu objetivo. Jesus fez a samaritana entender que era uma pecadora. Não atacou seus defeitos, nem a condenou. Jesus mostrou compaixão e interesse na vida da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a gente lendo essa passagem bíblica, nós observamos como Jesus, ele sabia entrar, né, no assunto da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, meus irmãos. É tremendo a obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos aprender de Jesus, né? Que possamos buscar, aleluia, o conhecimento
das Escrituras, que possamos nos dedicar e pedir a Deus a capacitação, porque quem capacita é o Espírito Santo. Quem opera em nossas vidas é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto subtópico, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo. A ordem de Jesus à igreja em Mateus 28 e 20, né? Para pregar o evangelho, está intimamente ligada à afirmação anterior. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 18, né? E também na afirmação posterior. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa foi cumprida na pessoa do Espírito Santo. A presença de Jesus com os discípulos foi trocada pela onipresença do Espírito Santo, que está em toda parte. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 24 e 49 e Atos 1 e 8. O apóstolo Pedro, fraco e tímido, antes do Pentecoste, tornou-se, louvado seja Deus, coluna, né, após o revestimento de poder. E o Espírito Santo que capacita o crente e dá direção para a obra de evangelização. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom o crente, meus amados irmãos, ser cheio do poder de Deus, ser íntimo de Jesus. O Espírito Santo está na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus, porque é coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, seja cheio do Espírito Santo. Você quer ser um ganhador de almas, uma ganhadora de almas, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de poder. Louvado seja o nome do Senhor. E passe e não deixe de partilhar e contribuir para que as almas não se percam. Louvado seja o nome do Senhor. Para podermos evangelizar apaixonadamente, precisamos ter capacidade de ver as multidões como que através dos olhos de Jesus, como ovelhas sem pastor, desgarradas, errantes, sofredoras. Se assim não for, nosso trabalho de evangelização se tornará frio, se tornará rotineiro e secularizado, e pecando por excesso de organização, por um lado, e por outro, pela falta de amor e unção do Espírito Santo. Devemos ser apaixonados, devemos amar a obra de Deus, devemos amar as almas. Louvado seja o nome do Senhor, para que assim possamos verdadeiramente cumprir o ID de Jesus. Que Deus abençoe, meus queridos, que Deus continue operando na sua vida. Não perca esse amor, esse primeiro amor que você recebeu. Continue com ele no seu coração. Quando o crente aceita Jesus, ele está com o coração cheio de amor, cheio de fervor, um desejo de ganhar o mundo para Jesus. Que o Espírito Santo não deixe que esse amor se apague no seu coração, que esse fervor se apague na sua alma. Deus te abençoe, meu querido, e que Deus lhe ajude a ser um ganhador de almas. Louvado seja o nome do Senhor.